Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus. Humildemente seu terno amor mostrou. Pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou e por servo se tornou. Desse homem humilhou-se assim o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu. Obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus. Humilde sempre, amor sem par mostrou. Enfim o Pai o exaltou e sobre todos elevou o nome do Senhor, o nome do Senhor. Pela terra, pelos céus, todos hão de se prostrar ante o nome do Senhor Jesus, assim será. Toda língua entenderá para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor, assim dirá. O meu Jesus é Senhor. O meu Jesus é Senhor. Foi meu Jesus quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou. E pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor.
esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Grande bênção estar de noite, agora, juntamente com todos vocês aí na sua casa. Hoje temos a companhia dos nossos queridos irmãos da Igreja Batista, ou na verdade o Tabernáculo Batista, lá de Caxias do Sul. Meu amigo Pastor Odir e sua igreja estão conosco. Tiveram um probleminha de falta de energia, não puderam fazer o seu culto. Então estão conosco essa noite, nos dando o privilégio da sua presença, nesta que tem sido o nosso costume nas quartas-feiras, fazer o culto pela internet. Tínhamos ou estávamos fazendo os cultos presenciais no domingo, mas houve uma mudança de planos por conta da bandeira preta, mas sobre isso a gente fala mais para frente nos avisos. Então, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus abençoe sua palavra. Quero convidar a todos vocês a orarmos nesse momento. Oremos então. Senhor, nós queremos render graças porque o Senhor nos deu esse dia maravilhoso, tem cuidado de cada um de nós, suprido as nossas necessidades. E agradecemos por essa oportunidade de chegar na casa dos irmãos, aonde quer que estejam, pelos meios tecnológicos. Infelizmente, tu sabes, ó Deus, que essa pandemia terrível que tem assolado o mundo tem também tirado o nosso privilégio de cultuar, mas de qualquer forma nós sabemos que o Senhor é soberano, oramos para que brevemente tudo isso possa passar, mas que principalmente todos nós que somos salvos tenhamos em nosso coração o desejo de estar reunidos, o desejo de estar na sua igreja. Porque, ó Senhor Deus, por mais que muitas vezes pessoas sintam-se confortáveis em assistir os cultos em casa, nada substitui estar na tua igreja, louvando o nome do Senhor com os irmãos em Cristo. Dá-nos um tempo abençoado agora, com os hinos e também com a pregação da tua palavra. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então para o nosso versículo. Os irmãos de Caxias vão nos acompanhar. Nós temos um versículo por ano e esse ano nós estamos falando no início de cada culto, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vocês podem nos acompanhar. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Agora nós vamos para o nosso hino. Começaremos então com o número 411 do cantor cristão, dia festivo, hino bem conhecido de todos os irmãos. Eu incentivo a todos vocês que cantem com as suas famílias, cantem aonde quer que vocês estejam. Vamos
louvar e adorar o Senhor com as nossas vozes. Então, 411, dia festivo. Vou colocar o hino, os irmãos podem acompanhar e também cantar. 411 do cantor cristão. Muito bem, meus irmãos, vamos agora para um hino que talvez não seja conhecido de todos vocês, pelo menos aqui na igreja nós nunca cantamos, mas eu conheço. E muitas vezes nas quartas-feiras eu procuro ensinar hinos novos para os irmãos, para quando nós voltarmos para os cultos regulares nós podermos cantar. Então vamos cantar agora do HCC, Hinário para Culto Cristão, número 43, Tu És Digno. Se caso você não conhece, não tem problema. Nós vamos cantar 2 vezes, tá bom? Então, é um hino de apenas uma estrofe, é bem rápido. Vamos cantar 2 vezes ele. A primeira vocês podem conhecer e a segunda podem acompanhar. Então, vamos cantar número 43 do HCC, Tu És Digno.
Muito bem, meus irmãos, viram como é facinho? Vamos retornar então à primeira estrofe, vamos cantar agora. E aí então já vão ter aprendido, ou já vamos ter aprendido o hino novo. Então vamos cantar de novo, número 43 do HCC, Tu és digno. Muito bem, meus irmãos, acabou saindo aí o começo do próximo hino, que é o 329 do cantor cristão, mas daqui a pouco a gente canta ele. Na verdade, acho que é 349, enfim. Mas vamos para os nossos breves avisos. Bom, os irmãos sabem, nós tivemos que fechar a igreja. Na verdade, a nossa diretoria resolveu fechar a igreja no sentido de poder cuidar de todos os irmãos, de todas as famílias, uma vez que nós todos aqui fomos para a Bandeira Preta, pelo menos de Porto Alegre para cima, toda a região norte do estado do Rio Grande do Sul foi para a Bandeira Preta, mas aqui em Porto Alegre, pelo menos, as regras foram agora mudadas para a bandeira vermelha e, teoricamente, nós poderíamos fazer os cultos neste próximo domingo, ou até mesmo hoje, se quiséssemos fazer presencialmente. Porém, essa decisão só será tomada na sexta-feira e avisaremos os irmãos. Então, por enquanto, os cultos presenciais estão suspensos, mas de qualquer forma, os irmãos estão convidados a participarem das nossas lives no domingo às 9 horas da manhã, bem como à noite às 18 horas e nas quartas-feiras às 20 horas. Bom, os irmãos de Caxias do Sul têm as suas programações com o pastor Odir. Como eu disse para vocês, deixa eu tirar a tela dividida aqui, como eu disse para vocês, hoje nós temos a companhia dos nossos queridos irmãos lá de Caxias do Sul. O pastor Odir iria transmitir da sua casa, mas tiveram uma queda de energia. Graças a Deus já voltou, está tudo normal lá, mas não tinham tempo hábil para prepararem a transmissão, então estão nos dando o privilégio da comunhão virtual aqui com os irmãos. Então, se quiserem conversar aí nos comentários, fiquem à vontade, mas também incentivo a todos a colocarem os seus pedidos de oração. Depois da pregação, eu vou ler todos os pedidos e aí nós vamos orar por eles. Colocarei no nosso mural de oração e aí vai ficar disponível nas nossas redes sociais e vocês podem orar com as suas famílias, tá bom? Vamos então para o nosso último hino, vou colocar na sua tela. Então, 349, eu falei 329 não, 349, Rica Promessa. E aí depois vamos ter o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. 349, Rica Promessa.
Muito bem, então, meus irmãos, sempre bom nós cantarmos hinos de louvor ao nosso Deus. Porém, agora eu quero convidar a vocês que peguem as suas Bíblias e abram para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 9. Colocarei aí o tema e o título da meditação esta noite. Vamos ler então Marcos, capítulo 16, versículo 9. Eu vou colocar o versículo aí na sua tela, tá bom? Deixe-me colocar aqui, vamos lá. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Vocês podem me acompanhar, se caso você não tenha uma Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar e fazer as marcações, tá bom? Vamos lá então, Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Vamos orar, meus irmãos, novamente? Oremos então. Nosso querido Deus, rogamos ao Senhor que nos dê o entendimento, abra o nosso entendimento para que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que não sejamos servos negligentes, mas que possamos, ó Deus, investir as nossas vidas em servir ao Senhor, em viver o Evangelho, em sermos crentes genuinamente crentes, pessoas que creem na verdade do Senhor. Agradecemos mais uma vez por esta noite e pelo privilégio de estarmos reunidos com os nossos queridos irmãos. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, quando nós começamos a falar sobre esta pequena série devocional Vivendo o Evangelho, eu disse para vocês que, infelizmente, nos dias de hoje, boa parte dos cristãos em geral não tem vivido o Evangelho. Não basta que nós possamos crer em Cristo e vivamos uma vida sem Cristo. Se nós somos chamados salvos em Cristo, quer dizer que nós pertencemos a Ele. Nós vimos 2 exemplos de pessoas que foram transformadas por Cristo e que então a palavra de Deus deixa claro que eles viveram uma vida de serviço. É claro que não relata o que houve até o final de sua vida, mas aquilo, o impacto que Cristo causou nas vidas dessas pessoas, nós podemos entender que então esses 2 exemplos, esses 2 personagens, foram homens dedicados em servir ao Senhor. O primeiro exemplo que falamos no início desse mês foi o endemoniado Gerazeno, que quando Cristo o encontra, expele ou tira dele uma legião de demônios. E depois, mais no final do capítulo, é dito que ele queria servir a Cristo, mas o Senhor deixa claro que, primeiramente, ele deveria testemunhar para os de sua casa e, posteriormente, para os de sua cidade. Então, ali nós fizemos uma aplicação, nos deixando a entender que é importante que nós sirvamos ao Senhor, primeiramente, em nosso lar. Não adianta eu dizer que sou salvo em Cristo, que minha família é salva em Cristo, sendo que minha esposa, meus filhos ou quem quer que seja, vejam o meu mau procedimento. Não adianta eu ter uma máscara de crente quando vou para a igreja e uma máscara de incrédulo quando saio da casa do Senhor. Então nós devemos viver o Evangelho. O segundo exemplo que nós vimos foi Zaqueu. Zaqueu, quando Cristo o encontrou, porque vocês sabem que, como falamos, ele subiu na árvore e foi Cristo quem disse que deveria estar na casa dele. Quando todas aquelas coisas se desenrolaram, houve uma transformação a tal ponto que ele queria restituir a todos aqueles que ele tinha roubado, literalmente, até 4 vezes mais. Então foi uma demonstração da sua transformação. E aí nós podemos fazer várias aplicações, mas também uma delas que falamos quando falamos aqui sobre Zaqueu é justamente isso. Uma pessoa que tem Cristo como Salvador, a transformação ela é visível. Não se pode dizer que faz uma decisão a Cristo e vive como um incrédulo, mas no seu coração, ou pelo menos intelectualmente, diz que fez uma decisão a Cristo. Não. Nós devemos demonstrar a Cristo publicamente. Inclusive, o apóstolo Paulo diz para nós, em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, aonde quer que nós estejamos, nós devemos demonstrar ou representar Jesus Cristo. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre Maria Madalena.
que até certo ponto existe muita confusão acerca dela, e já lhes adianto, principalmente aos nossos queridos irmãos de Caxias do Sul, que nós não vamos nos ater a alguns detalhes. Nós vamos ver de maneira geral aquilo que aconteceu com ela e fazer algumas aplicações concernentes à sua vida em prol do Evangelho e como Cristo a transformou. Então nós lemos ali em Marcos, capítulo 16, versículo 9, que também era uma mulher que era endemoniada e Jesus tirou dela 7 demônios. Mas antes de falar sobre aquilo que é citado dela na palavra de Deus, é importante dizer o seguinte: se você fazer uma pesquisa sobre Maria Madalena, talvez você vai ver que fizeram um filme recentemente sobre ela. Eu acho que uns 2, 3 anos atrás, que até está na Netflix, se eu não me engano. Eu particularmente nunca assisti, mas quando você dá um Google aí e digita Maria Madalena, muito vai se falar desse filme. E eu digo para vocês, meus irmãos, olha, não perde muito tempo assistindo esses filmes, porque eles têm uma visão errada sobre Maria Madalena. Inclusive, um dos filmes que lançaram há alguns anos, que fez um pouco de sucesso, que é o Código da Vinci, trata Maria Madalena como esposa de Jesus. Então você vai ver esses absurdos que não são de agora, mas existiam alguns apócrifos nos primeiros séculos da igreja que diziam que Maria Madalena ela seria uma espécie de esposa de Jesus. Mas não existe nenhum tipo de embasamento bíblico. Então nós não podemos fazer conjecturas ou não podemos ficar supondo coisas que a palavra de Deus não diz. O que a palavra de Deus nos mostra é que era uma mulher que estava firme, que estava servindo ao Senhor. Após o seu encontro com Cristo, após a transformação que Cristo fez na sua vida, ela foi uma serva e ela é tratada nos 4 evangelhos. Inclusive, fala-se mais sobre Maria Madalena nos evangelhos do que Maria, a mãe de Jesus. Meus irmãos, também é importante destacar o seguinte: alguns comentaristas dizem que Maria Madalena poderia ser aquela mulher de Lucas capítulo 7 ou até mesmo aquela mulher adúltera de João capítulo 8. Mas esses são bem poucos que dizem essas coisas. A maioria deixa claro que não é a mesma pessoa. Maria Madalena, ela era de uma cidade chamada Magdala, localizada a sudeste da costa do mar da Galileia. E assim como foi falado, como nós vimos, era uma mulher endemoniada. E quando ela teve o encontro com Jesus, foi tirado os seus demônios e ela passou a servir ao Senhor. Veja comigo aqui, eu vou colocar um próximo versículo. Vamos ler juntos Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2, que vai dizer o seguinte: e depois disto que andava com Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, meus queridos irmãos, aqui já está nos destacando que foi uma mulher que estava servindo ao Senhor. E isso ensina muito para nós, porque esses personagens bíblicos, eu sempre digo para os irmãos que eu gosto muito de pregar sobre personagens bíblicos, porque são pessoas de carne e osso como eu e você. Tiveram lutas, tiveram as suas dificuldades, mas venceram pelo fato de servirem ao Senhor. O maior problema de todos nós é que muitas vezes vivemos uma vida de servir ao Senhor apenas nos domingos, e às vezes nem mesmo nos domingos. Quantos irmãos têm investido as suas vidas em ter um tempo em ler a palavra de Deus? Quantos irmãos têm investido as suas vidas em orar, em falar com Deus cada dia? Muitos não veem essa importância. E isso é muito triste, principalmente nos momentos que nós vivemos. Precisamos cultivar uma vida de fidelidade ao Senhor. Não só estar nos cultos da igreja, mas principalmente ter um tempo a sós diário para com Deus. Isso é viver o Evangelho. Não é receber gotas do Evangelho apenas quando nós estamos na igreja. E isso eu digo para todos vocês, sem sombra de dúvida.
é muito claro nós sabermos quem são aqueles que vivem o evangelho daqueles que não vivem. É só nós olharmos aquilo que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Gálatas sobre o fruto do Espírito. Primeiramente, ele diz: andai em espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então, todos aqueles que procuram estar em comunhão com Deus e andarem no espírito, é visível a sua vida com Deus. E infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo num momento onde o cristianismo em si vive de incredulidade. Poucas são as pessoas que vivem o evangelho diariamente. Então, o nosso desejo é olhar esses personagens bíblicos e vermos como realmente Cristo fez a diferença em suas vidas e como eles serviram ao Senhor. Então, como nós vimos, a Bíblia declara que após ela ser curada, ela viveu uma vida dedicada em servir ao Senhor. E existem várias passagens sobre ela, nós vamos ver algumas delas. Então, primeiramente, quem foi Maria Madalena segundo a palavra de Deus? Bom, segundo a palavra de Deus, ela foi uma discípula devota de Jesus, o qual a libertou de 7 demônios. E posteriormente ela passou a servir ao Senhor. Note, meus irmãos, nós lemos versículos 1 e 2 de Lucas capítulo 8. Veja o que diz o versículo de número 3. Vou colocar aí novamente na sua tela. Versículo de número 3 vai falar o seguinte. Vai continuar a lista daquelas mulheres que andavam com Jesus. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então ela não só seguia Jesus, mas também prestava assistência ao Senhor com os seus bens. Não só ela, como todo aquele grupo de mulheres. Uma das coisas importantes, meus irmãos, é que Maria Madalena, ela também estava com Jesus nos momentos cruciais do Senhor. Note comigo Marcos capítulo 15, vou colocar o versículo aí na sua tela. Marcos capítulo 15, versículo 40. Eu estou lendo da tela simplesmente porque fica um pouco mais fácil, tá bom? Mas você pode acompanhar da sua Bíblia, não tem problema. Então, Marcos capítulo 15, versículo 40, na verdade, diz o seguinte: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, ela não só estava contribuindo com Jesus, mas também quando ele foi preso e posteriormente ela estava com Jesus quando ele estava na cruz. Se você quiser, você pode ler Marcos 27, 56 e João 19, 25, que vão dizer exatamente isso, que Maria estava aos pés de Cristo quando este estava sendo crucificado. Não só isso, meus irmãos, Mateus capítulo 27, versículo 61, vou colocar aqui novamente, vai nos dizer o seguinte: Maria Madalena estava assentada junto ao sepulcro quando o corpo de Jesus foi sepultado. Acharam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Então, ela não só se conteve em estar com Jesus durante o seu ministério, como também esteve com Jesus observando quando ele estava sendo crucificado e no momento que ele estava sepultado, também ela estava com ele. Veja, meus irmãos, João 20, versículo de número 1. Vamos lá. João 20, versículo de número 1 vai dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Ela teve este privilégio. Ela foi na manhã do primeiro dia ungir o corpo de Jesus, mas quando chegou lá não tinha ninguém e ela foi correndo avisar os discípulos. Quando eles voltaram ainda não tinha nada, não tinha ninguém. E posteriormente Jesus apareceu para ela. E como falei, ela foi a primeira a ver Jesus Cristo ressuscitado. Isso nós vimos já em Marcos capítulo 16, versículo 9, que vai nos falar o seguinte: havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu
primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Meus queridos, notem que não se fala nos evangelhos quem foi exatamente Maria Madalena. Não se trata nos evangelhos e nem nos livros posteriores à Bíblia sobre o destino de Maria Madalena. Muito já foi falado sobre ela por conta da sua proximidade com Jesus, mas essas coisas elas são secundárias, porque o que os evangelhos nos mostram é uma mulher que vivia uma vida de fidelidade ao Senhor. Aonde Jesus estava, também estava Maria Madalena. As oportunidades de estar com Jesus, lá estava ela. E isso nos ensina que também nós devemos procurar estar com Jesus diariamente. Mesmo nos momentos de aflição, mesmo nos momentos de dificuldade, o nosso Senhor é soberano. Nós não podemos duvidar do seu poder e nem mesmo quem Ele é. Mas nós devemos entender, meus irmãos, que esta mulher, após ter tido um encontro com Cristo, após ter sido transformada pelo Senhor, quando Ele tirou aqueles demônios dela, e nós cremos pela fé e pelas obras que ela fez, que era uma pessoa salva, a sua vida se resumiu em servir ao Senhor em prol do reino de Deus. Pense na sua vida, meu querido irmão. Pense na sua vida, na vida da sua esposa, ou na vida do seu marido, minha irmã, na vida dos seus filhos. Você consegue ver Cristo em sua vida? Quando você olha para o espelho, você consegue ver Cristo? Será, meus irmãos, que nós não estamos mais preocupados com coisas secundárias do que em servir ao nosso Senhor? Todos nós sabemos qual é a nossa responsabilidade. Todos nós sabemos como nós devemos servir ao Senhor. A grande questão é, os novos convertidos muitas vezes têm aquele amor, aquele primeiro amor pelo Senhor. E quando eles vão alimentando cada vez mais, esse amor não morre. Mas se falta o amor em nossos corações, a culpa está em nós. A culpa está em nós que não temos alimentado esta fogueira em nosso coração. E aí nós perdemos o interesse de servir ao nosso Deus. Meus irmãos, eu já disse para vocês aqui na nossa igreja uma vez e vou dizer para todos vocês. Se cada folheto que tem para entregar na nossa igreja valesse R$1, não teriam mais folhetos na igreja. Se cada crente ganhasse R$1 por folheto entregue, não tinha mais folhetos nas nossas igrejas. Mas pelo fato de não ganharmos nada neste mundo, muitas vezes nem nos preocupamos em espalhar a palavra de Deus para outras pessoas. Se falar de Cristo valesse algum dinheiro, algum bônus, nós falaríamos de Cristo para todas as pessoas. Mas porque não existem bônus neste mundo, nós deixamos de falar de Cristo. Meus irmãos, é claro que nós não vamos servir ao Senhor por conta dos galardões ou pelas coisas que nós receberemos futuramente. Mas nós devemos servir ao Senhor por amor. Note o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, na versão NVT. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, vai dizer o seguinte: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Meus queridos, o que falta em nós muitas vezes é um senso de pertencimento. Um senso de que nós pertencemos a Jesus. Existem muitos crentes que pertencem aos seus times de futebol, que pertencem aos seus videogames, que pertencem ao lazer, que pertencem às suas esposas, mas não pertencem a Jesus. Será, meus irmãos, que nós só devemos recorrer ao Senhor quando tudo tiver com problema nas nossas vidas? Por que nós não semeamos uma vida de oração? O maior problema é que nós não estamos fazendo porque não temos a necessidade de fazer. Porque aquilo que é importante nós fazemos. Nós não jantamos, nós não almoçamos. Eu particularmente não tomo café de manhã, mas
Você não toma café de manhã, não faz as suas refeições porque entende que é importante? Por que não ter um tempo com Deus? Porque muitos não julgam importantes. Um pequeno devocional. Sei que meu amigo pastor Odir, ele manda áudio para muitos irmãos. Um pequeno devocional que nós colocamos ali no grupo da igreja, que você vai gastar 2 minutos fazendo. Muitas vezes pessoas não fazem. Então, imagine ler a Bíblia. Eu vi uma imagem essa semana que um pastor amigo meu compartilhou que é muito importante, muito interessante. Ele colocou um celular, uma pessoa com as mãos amarradas com o cabo do celular, e estava escrito o seguinte: se você leu essa mensagem, é porque você tem tempo para ler a Bíblia. Ou seja, o que ele estava dizendo? A pessoa que estava ali olhando as imagens no status do WhatsApp, se ela deixasse de ficar fazendo aquilo e pegasse a sua Bíblia, ela poderia fazer. Meus irmãos, um capítulo da Bíblia tem muito mais valor do que nenhum. Então, se você acha, mas quando eu ler a Bíblia, eu quero ler 5, 10, amém por isso. Mas se você não tem tempo, leia um. Se você não consegue ficar por 1 hora falando com Deus, procure falar 10 minutos, 15. Procure oportunidades. Eu já disse também para os nossos irmãos aqui que quando eu ia de ônibus para minha casa, morava longe da igreja, tinha que pegar ônibus para ir para casa, eu lia a minha Bíblia. Era o momento que muitas vezes eu tinha para ler a minha Bíblia dentro do ônibus. Hoje em dia, o que eu faço? Hoje mesmo, eu precisei sair, ir no mercado, fui ao mercado, e ao sair da minha casa e no mercado, eu deixei a Bíblia tocando. Eu fiquei ouvindo alguns capítulos de 2 Crônicas. Então, meus irmãos, nos falta muitas vezes vontade, este senso de pertencimento. Quando nós fomos transformados por Cristo e nós fomos tirados por Cristo deste poço de perdição, e realmente o Senhor nos libertou e hoje nós pertencemos a Ele e devemos viver uma vida de fidelidade. Então, meus irmãos, pense nisso, reflita nessas verdades. Uma vez que você e eu somos de Cristo, por que nós não o temos servido com integridade? Preguei recentemente sobre a importância da igreja. Meus irmãos, você acha que só o pastor, só a esposa do pastor, só os filhos do pastor devem amar a igreja? Não, todos nós precisamos amar a igreja, porque sabemos que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o ajuntamento dos salvos em Cristo que, claro, se reúnem para adorar o Senhor. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu já tenho dito, é um paliativo. Enquanto nós não temos a igreja aberta, nós temos a possibilidade de cultuar ao Senhor juntos. Mas, por favor, não compre um sofá novo achando o seguinte: eu vou comprar um sofá novo para ficar mais confortável para não precisar ir para a igreja. Já que os pastores estão transmitindo os cultos, então eu vou comprar um sofá novo para assistir de casa. Não faz isso. Pega a cadeira mais dura que seja e senta nela para você sentir saudade de estar na igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos investir as nossas vidas em servir ao nosso Senhor. A tradição, e eu estou dizendo que a tradição no passado, diz o seguinte, que Maria Madalena acompanhou João, apóstolo João, e Maria, mãe de Jesus, a Éfeso, onde ela morreu e foi enterrada. Então isso é uma tradição antiga, não está na Bíblia. Não sei se é verdade ou não, mas é uma tradição que há muitos anos já tem sido difundida, que ela então foi acompanhando o apóstolo João e Maria, mãe de Jesus, foram para anunciar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, até o fim de sua vida, ela estava servindo ao Senhor. O que será que as pessoas vão pensar de nós quando chegar o final das nossas vidas? Será que nós seremos conhecidos pelo nosso serviço ao Senhor? Será que nós ficaremos conhecidos pelo nosso amor, pela obra do Senhor e por investir as nossas vidas em servir ao Senhor? Você não precisa, muitas vezes, sair do seu lugar de atuação, da onde você mora, para poder servir. Você pode ser um missionário, você pode ser um pregador da palavra de Deus para os seus colegas de trabalho nos momentos que você puder,
ou então quando você tiver a oportunidade de entregar um folheto, quando você puder convidar pessoas para ir para a igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos demonstrar o nosso amor ao Senhor, servindo a Ele, não só de palavras, mas principalmente em atitudes. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esta breve meditação. Agradecemos a Ti pela vida desses personagens bíblicos que são homens e mulheres de Deus, que investiram as suas vidas em servir ao Senhor. Pedimos, Pai, que nos dê um coração carente de servir ao Senhor, um coração disposto em poder servir a Ti, em poder estar diante da Sua palavra, estar orando ao Senhor cada dia. Que o nosso dia não seja completo se nós não estivermos em comunhão com o Senhor. Que as nossas famílias, que os nossos colegas de trabalho, que as pessoas na escola, que todos possam ver Cristo nas nossas vidas. É o meu desejo, minha oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, uma grande bênção estar junto com vocês hoje. E vamos para os pedidos de oração. Deixa eu ver, vou começar com os pedidos de oração que foram feitos aqui pelo WhatsApp da igreja e depois eu vou ler os pedidos que estão aqui no grupo, aqui no Facebook. Então, aqui no WhatsApp, deixa eu chegar aqui, meus irmãos. Vamos lá abrir. Então, o primeiro pedido de oração foi da irmã Tamires. Ela pede por sua saúde e também da sua família, em especial recuperação do seu pai Paulo e também da sua avó Laureci e do Samuel. A dona Silvia pede oração pela misericórdia de Deus por todos nós, que se for da sua vontade, nos livre do contágio dessa doença que está ceifando muitas vidas. Também ela agradece a Deus pela melhora do Maicon e ela pede que continuemos orando por sua recuperação. Também pela oração pela cirurgia do Danielzinho, da Janete. A minha esposa pede oração pelo filho da dona Janete, Daniel, que a cirurgia foi marcada para hoje 1h30. Bom, eu espero que esteja tudo bem. A Daisy pede oração por proteção para ela, para Helena e também para Oséias. A Fernanda pede oração pela Suzana, saúde e salvação. A Aline, sua filha, que fez um tratamento de câncer. E ela, que está no hospital para realizar a cirurgia. Aí a Fernanda diz que a Suzana está muito fraca, estão esperando para que ela tenha uma melhora para poder fazer a cirurgia. Orem pela saúde e salvação dela. Também continue orando pela saúde da minha mãe, Marina, e ela consiga alugar outra casa. Saúde e salvação dos meus cunhados, Glênio e Clóvis. Recuperação da cirurgia da Marlene, mãe da Dani, esposa do Vinícius. E também da saúde do seu padrasto João, que está se recuperando de um procedimento de saúde e salvação de ambos. Também por todos nós que ainda estamos passando por essa situação da Covid. Deus nos dê sabedoria e saúde. O Ayrton pede oração pelas famílias e pela atuação profissional dele. A dona Angelita pede oração pela saúde do Paulo, da sua mãe Laureci, seu filho Samuel, que está com Covid, e sua esposa Natiele. Ela também pede por sabedoria e saúde para ela, Angelita. Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos Jorge, Luiz e Rodrigo, saúde dela, Dona Gessi e da Luísa, recuperação financeira das perdas causadas pela pandemia, cuidado de Deus conosco diante da situação atual e harmonia familiar. O Emanuel pede oração por sua família, pelo seu primo Bruno, que está com sintomas de Covid-19, pela sua tia, deve ser tia, ele colocou tinha, mas deve ser o corretor, pela sua tia Suzana, que está com Covid-19, pela sua prima Aline, que está no hospital, está com câncer, e pela salvação deles, pelo seu cunhado João e seu irmão Rafael, que estão com Covid-19, e a salvação deles. E, finalmente, a dona Leila pede oração pelo senhor Celso, que ainda está em estado grave, dona Maria, mãe da sua chefe, que está com câncer, a saúde dela, a dona Leila, do seu Horácio, o pai dela, sua irmã Miriam, por seus filhos, e agradecer pelo cuidado de Deus com todos nós. Então, esses foram os pedidos que foram feitos aqui no WhatsApp
Vamos para os pedidos que foram feitos aqui no grupo do Facebook. Se porventura eu não ler o seu pedido, não se preocupe, eu vou colocar depois aí nos comentários, ou na verdade no nosso mural, eu vou ler tudo de novo depois. Às vezes foge um ou outro pedido, tá bom? Vamos lá então, o irmão Roberto Paim pede por, deixa eu ver aqui meus irmãos, proteção no trabalho. Pastor Odir pede pela obra de Deus em Caxias. Vamos ver aqui, a dona Eida pede oração pela sua família. Vamos ver outros pedidos aqui. A Tamara pede oração por sua família. E também gostaria de pedir oração por uma senhora que está internada no hospital de Tupanciretã. Ela está com Covid. O filho dela fez um vídeo e postou no Facebook. Ela está muito mal. O nome dela é Luísa, vi nos comentários do vídeo. Não a conheço, mas fiquei muito triste em ver o desespero do filho. A Tatiana pede oração pela sua família e para o seu sogro, que precisa fazer o exame, que o nosso Deus esteja no controle. Ainda pastor Odir e a irmã Carla pedem a oração pelo Joel Júnior, filho do irmão Joel, pelo senhor Sidney e dona Yolanda, sabedoria aos governantes, e especial para Carolina. A dona Rosane, um abraço para a senhora, pedido de oração especial pela sua família. Aí o pastor Odir diz que a energia elétrica acabou de voltar novamente, que bom. Espero que não caia de novo. A Adriana, também de Caxias, ela pede oração por proteção no trabalho e por saúde. Muito bem, meus irmãos, vamos orar nesse momento mais uma vez? Eu não vou nomear todos os pedidos, mas vou orar em geral. E aí depois, como eu disse, eu vou colocar os pedidos aqui no Facebook da igreja e também no grupo de WhatsApp. E aí cada um pode orar juntamente com a sua família. Vamos orar então mais uma vez? Oremos. Opa, deixa eu só mudar aqui o rodapé. Oremos então. Mais uma vez, Senhor, em sua presença, nós queremos clamar a Ti por cada um desses pedidos. Sabemos que, segundo a vontade do Senhor, hão de ser cumpridos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Oramos pela salvação dessas pessoas que foram listadas, que o Senhor use as nossas vidas como testemunhas para que elas possam ouvir de Cristo. Também pedimos, ó Deus, pela saúde de tantas pessoas, ó Deus, que estão com problemas, em especial aquela senhora que a Tamara citou. Nesses momentos tão difíceis que temos passado, Pai, eu oro pela saúde dos nossos irmãos em Cristo, pela Vitória aqui na nossa igreja que ainda não se recuperou. Agradecemos pela saúde da Neuza, que já está recuperada. Pedimos também, ó Deus, por outros irmãos que estão enfermos, lá em Caxias do Sul e também aqui na nossa igreja, também em Júlio de Castilhos. Oramos, Pai de amor, por aqueles que estão sofrendo com Covid. Pedimos que, se não for da vontade do Senhor que sejam curados, que o Senhor possa, com sua graça, amenizar as suas dores, as suas dificuldades. Dê também, Senhor Deus, a força, principalmente aos profissionais de saúde, também aqui da nossa igreja, como o Jorge, como a Simone, que trabalham nos hospitais. Ajude que eles não só possam fazer o seu bom trabalho, mas que tenham oportunidade de falar de Cristo para as pessoas. Oramos pelo tratamento da irmã Luciana, agradecemos pela melhora do Michael, mas também oramos por sua recuperação. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque tem cuidado de todos nós. E também entregamos nas suas mãos as vidas de todos aqueles que estão clamando por saúde, por proteção. Oramos também, ó Deus, para que a energia elétrica possa voltar ali no bairro do Pastor Odir e da igreja. Pedimos também pela Carol, pelo Mateus, pelo casamento deles. Oramos, Pai Santo, que todos nós possamos servir ao Senhor com integridade, com inteireza de coração. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos queridos, então, que vocês possam depois olhar aí os pedidos de oração, possam reunir com as suas famílias e possam orar. Adianto a todos vocês aqui da nossa igreja, nós vamos conversar com os irmãos da diretoria para sabermos o que vai acontecer. Também orem por mim e pela Tati. Nós, nos últimos dias, não estivemos nos sentindo bem. Sintomas de virose, né? Eu tive sintomas assim lá em São Paulo. Como de praxe, tivemos que fazer o teste,
mas achamos que é nada mais nada menos do que uma pequena gripe. Mas de qualquer forma, estando tudo bem, retornaremos às atividades no final de semana, pelo menos os nossos cultos, mas fiquem atentos às nossas redes sociais. Mesmo estando em bandeira preta, aqui em Porto Alegre, a prefeitura disse que nós poderemos abrir a igreja com até 30 pessoas, mas só faremos isso se todos estiverem bem. Eu falei ontem com a dona Lívia, ela mandou um abraço para todos vocês. Ela vai receber a segunda dose da vacina no dia 8 de março. Então, por enquanto, ela não pode sair de casa, mas espero que, após ser vacinada, possa estar na igreja. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma boa noite. Obrigado aos irmãos de Caxias por estarem conosco. E vamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Tenham todos uma boa noite, bom resto de semana. Se Deus quiser, domingo estamos juntos, irmãos de Caxias. Domingo, lá na transmissão do Pastor Odir. Grande abraço para todos. Se caso faltar energia, vocês podem vir para cá, tá bom? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Um grande abraço. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humildemente seu terno amor mostrou, Pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou e por servo se tornou. Desse homem humilhou-se assim o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu. Obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o